é um desafio você ser uma pessoa boa. O primeiro desafio é porque a nossa natureza ela não é boa. A nossa natureza é caída, depravada. Já trouxe aqui alguns exemplos. Você pega duas crianças e você coloca um brinquedo entre essas duas crianças. Duas crianças de 2, 3 anos, você coloca um brinquedo para elas disputarem. Provavelmente uma vai puxar para um lado, outra vai puxar para o outro, até que uma vai dar uma tapa, na outra criança. Quem ensinou essa criança a bater? Me diz. Isso é instinto. A nossa natureza ela é caída. Você não precisa fazer as 7 campanhas ou os 7 mergulhos para ser uma pessoa má. Você não precisa. Mas provavelmente você vai precisar dos 7 mergulhos para ser uma pessoa melhor a cada dia, porque essa a gente já nasce com essa característica, caída, a característica má. Então, se manter benigno tem sido um desafio. O velho homem, todos aqui estão em Cristo Jesus, então vamos lá, você vai entender o que eu estou falando. O velho homem, ele vive um processo de transformação constante. Já falei isso aqui diversas vezes, mas gosto de repetir até você gravar. Esse processo, ele se chama santificação. Quando a gente vem para Cristo, a gente entra nesse processo, à medida que a gente se permite. Uns vão se permitir mais, outros menos, mas todos sofrerão modificações dentro desse processo. Não há aquele que venha para Jesus e permaneça da mesma maneira. Não tem como. Esse Espírito, chamado Espírito Santo de Deus, ele é irresistível, ele é transformador. Mas tem algumas pessoas que se permitem mais a transformação. E quando Deus tira o homem do império das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Nesse transporte, quando a gente vem do reino das trevas, a gente chega aqui ainda com treva na gente. Parece até uma coisa doida, mas é assim mesmo que funciona. Você é retirado do império das trevas, transportado para o reino do seu amor, e quando você chega aqui, você não chega totalmente luz, totalmente bom. Embora dentro do teu ser, que a Bíblia chama tesouro em vaso de barro, tenha entrado o poder dos poderes, que é o Espírito Santo, mas há um processo de transformação. Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer isso, que nós somos transformados, até chegarmos à estatura de varão perfeito, uma pessoa perfeita, mas aí é só com o corpo glorificado lá na glória. Só que nesse processo, algumas pessoas se permitem mais do que as outras. Por quê? Quando você é tirado, você vem com um pouco de trevas, ou muita treva ainda em você, embora você seja habitado pelo Espírito Santo. Aí, nesse primeiro processo que a gente chama de santificação, Deus tirou você das trevas. Você está me entendendo? Porque santificação, isso é separação. Você foi separado das trevas para a luz. Separação. Mas você vem com treva. Agora é o segundo processo, que a gente chama o segundo processo da santificação, que Deus começa a tirar a treva do homem. Porque você vem com treva, você vem com mazelas, todos nós. Até hoje, o Espírito Santo de Deus tem tirado isso do pastor Alex. Algumas eu resisto para que ele não tire, porque não sou só eu, né? A gente fica resistindo para que ele não faça, mas esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer-nos de nosso pecado. Tem gente que acha que a função do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça do juízo, é só para aquele que não conhece. Não, esse processo também é para o cristão, para o crente, para aquele que foi tirado das trevas. Ele vem o tempo inteiro nos convencendo. Isso não é legal, isso não é bacana. Então, nesse processo aqui, ele começa a tirar trevas do homem, que é o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. O Espírito Santo, o próprio Deus, o Deus de paz, vos santifica completamente, e você vai ser santificado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. É um processo de santificação. E à medida que você vai se permitindo, ele vai fazendo. A gente lê um texto aqui no início, que foi o texto que a nossa irmã Aline diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Aí no 31 ele diz assim, afastando de vós toda a amargura, toda a cólera, porque essas coisas entristecem o Espírito Santo. Só que eu aqui do lado da luz, você vai ser salvo. Diga, ufa, fala assim, ufa, você vai ser salvo.
Eu não estou falando de salvação aqui, eu estou falando de santificação. À medida que eu vou me permitindo ser transformado, eu vou viver um negócio chamado vida abundante, paz na alma. É por isso que tem muita gente sem paz, mesmo em Cristo. Pastor, como é que ela está em Cristo, está sem paz? Porque ela foi tirada das trevas, e esse preço ela não poderia pagar. Quem pagou foi Jesus. Mas o preço de se permitir, isso aí é minha parte. É eu que me permito perdoar, não guardar amargura, não ser uma pessoa vingativa. Então eu vou permitindo e Deus vai tirando trevas de mim. Você está me entendendo? Estamos caminhando bem até aí? Esse é o processo. E o velho homem que vive em nós, ele é terrível. Diga, ele é terrível. Ele é brabo, irmão. Tem uma frase aí que não sei se é Facebook, se é no Instagram, que é: quando eu desci as águas, eu achei que o velho homem morreria afogado, mas eu entendi que ele sabe nadar, e é assim mesmo. Todos os dias, a gente precisa lutar contra essa velha natureza, porque ela grita, ela clama para não vivermos as coisas do Espírito. É o que Paulo escreve aos Gálatas, que a carne, que são essas coisas que Deus quer tirar da gente, se a gente permitir, ela milita contra o Espírito. Por isso você vai ver na letra da canção: não entendo o meu próprio agir. Paulo falando: o que eu quero fazer eu não faço. É essa briga constante, carne e Espírito. Então, às vezes você tem o Espírito Santo de Deus, mas você foi magoado, você foi ferido nas suas emoções, e isso cria uma casca em você de resistência. Mas quantos creem que o Espírito Santo de Deus quebra coração de pedra? Transforma a vida, porque a gente precisa continuar acreditando nisso, porque senão a gente vai viver aqui, ó, num ciclo sem fim. E esse velho homem, o tempo inteiro ele quer dizer para o Espírito: eu não quero. Aí a importância, não é o assunto de hoje, do jejum, da oração, da gente mortificar a carne, para dizermos não para a nossa natureza que é caída. Quando a gente vem para Jesus também, Deus coloca um negócio, até me perdoe as pessoas chamarem de negócio, um ser maravilhoso dentro da gente, que nos ajuda nesse processo. O Espírito Santo não acusa ninguém. Ele fala. Você quer ver a diferença da voz do Espírito Santo para a voz do diabo? Quando a gente erra, o diabo vai falar para você: ó, você não é digno, você não presta, você é reprovado, você já não serve mais. Está vendo? Você vai adorar a Deus, você é um hipócrita. Às vezes a gente não vem com esses sentimentos, por termos errado. O Espírito Santo vai falar para você assim: pô, cara, tu errou. Mas há um caminho de perdão. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você está entendendo a voz do Espírito Santo e a voz do diabo? O diabo não quer que você saia desse estado. O diabo ele quer que você fique mal, que você fique triste, que você não reaja dentro dessa situação. O Espírito Santo vai falar assim: eu ainda te dou condições de sair dessa situação, ser transformado, deixa eu mexer, mas eu tenho medo de mexer, mas deixa eu mexer, porque isso vai te fazer bem, isso vai curar a sua alma. Aquilo que a gente tem muito medo de entregar para Deus, pode ser o ponto-chave de transformação total da nossa vida. Você já reparou isso? Você vai ver experiências de homens de Deus, com Deus, quando eles abriram mão mesmo daquilo que eles não tinham medo, eles foram transformados. E provavelmente isso que você não quer entregar para Deus, justamente isso é o que Deus quer como matéria-prima para trabalhar uma obra de restauração na sua vida. Então eu vou me permitindo e eu vou sendo santificado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele me habitou. Você pode colocar para mim? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Isso aí, vamos lá. Quando a gente sai do império das trevas, transportados por Jesus para o reino, o Espírito dele nos habita. E não nos pertencemos mais. Não nos pertencemos em que sentido? Não nos pertencemos porque agora nós somos dele, nós moraremos com ele. Só que a vontade de Deus é que você também viva o céu na terra. Você viva uma vida abundante aqui na terra.
E lembra que eu ministrei, acho que foi a semana passada, que o reino tem as suas leis, o reino tem as suas vontades, e a gente precisa se permitir para viver com intensidade, com profundidade, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. À medida que a gente vai se permitindo, esse Espírito que entrou na gente, ele vai nos levando a uma vida abundante com Deus. É por isso que você vai ver cenas como, de repente você já viu aquelas pessoas que vão ser decapitadas, aqueles pessoal árabe. Você observa eles pedindo assim, pelo amor de Deus, não me matem. Não! Desesperados, vocês já viram? Eu nunca vi um vídeo, pode ter acontecido, mas eles vão tranquilos. Por quê? Porque quando você vai se permitindo, o Espírito Santo de Deus vai trazendo calma ao teu coração. Ele vai trazendo paz ao seu coração. E quando é que eu perco a paz? Quando eu quero assumir o controle. Diga para o irmão que está ao seu lado, saia do controle em nome de Jesus. Se tem um momento que a gente tem que perder o controle, é esse momento. É um momento das coisas que só Deus faz. Porque aquilo que a gente faz, Ele não vai pedir para você sair do controle, mas tem coisas que Ele... Tem dores tão intensas, mágoas, traumas. Irmãos, que às vezes a gente vai para terapia, a gente conversa, a gente fala, mas não sai da gente, não é ou não é verdade? Deus tem poder para curar. Deus tem poder. Ô irmãos, eu lembro, ó, como se eu estivesse lá, do fight, Jacó e o anjo. Vocês lembram desse fight? Não te solto, enquanto você não me abençoar. Não te solto. Aí vem uma palavra dessa sobre a gente, dizendo que o Espírito Santo tem poder. Irmão, é para a gente agarrar o Espírito Santo. E falar, eu preciso ser curado, eu preciso que você toque nessa... Mas eu preciso crer que Ele tem poder para fazer isso. Porque eu quero ir para Deus, dizendo para Ele assim, Deus, faz aí, o Senhor faz mesmo. Não sei o quê. Uma vez, um tempo desse, a gente estava conversando lá em casa sobre... Todos aqui creem que Deus ressuscita morto? Mas quantos aqui seriam capazes de chegar numa capela funerária, colocar a mão na cabeça do morto e falar, levanta em nome de Jesus? Há uma diferença naquilo que falamos e naquilo que vivemos. Eu acredito, pastor, quando é a vida do outro, quando se trata da minha, há uma dificuldade, há uma limitação. Estou falando besteira? Por quê? Porque à medida que a gente vai se permitindo em Deus, a gente vai sendo transformado por Deus, Ele vai entrando, Ele vai transformando áreas da nossa vida, a gente vai vivendo experiências profundas com Deus. E quando Ele entra, Ele começa a modificar, já falei aqui também outras vezes, vou falar de novo para você gravar, não adianta você convidar o Espírito Santo para morar em você, Ele entrou, Ele morou, e você não permitir que Ele tenha acesso a áreas da tua vida, Ele vai ficar sentadinho lá, aí você vai falar, mas eu não tenho vida abundante nessa área, porque o Espírito Santo quer ter acesso a essa área. De repente é a sua fé, de repente é uma amargura, de repente é uma mágoa, Ele quer ter acesso aí, abra o coração. Irmãos, tem medos tão intensos nossos, que só a madrugada diz, né? Não é verdade, irmão? Se a madrugada falasse, ela ia falar coisa ao nosso respeito, ia ou não ia? O galo cantando, o dia amanhecendo, e cadê o sono? E a gente vai pensando, e o Espírito Santo, Ele quer entrar, fazer morada, e fazer que transbordemos o fruto do Espírito, porque quando o fruto do Espírito, ele é manifesto através das nossas vidas. A Gálatas 5, 22, 23 vai falar sobre isso. Coloca para mim, Vitor, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Quando a gente vai permitindo, a gente vai sendo transformado nessas áreas que são deficiências nossas. E quando Ele entra, e aí é o tema da mensagem, Ele já é a própria essência. Ele começa a exalar o bom perfume através da gente. Então, o Espírito Santo já está dentro, diga, Ele está dentro de mim. Agora eu preciso me permitir, diga, eu preciso me permitir, para ser transformado. Depois que a gente é transformado, à medida da permissão de cada um, aí a gente abre a tampa. Aí quando abre a tampa, irmãos, a nossa essência é benigna. O perfume que exalamos é o bom perfume de Cristo. Eu sou o bom perfume de Jesus.
mas está cheio de mágoa, está cheio de amargura, está cheio de rancor, é disputa, é inveja, é faccioso. Aí o Espírito Santo fala assim: filho, filha, não dá para ser assim, eu preciso transformar para que você exale o bom perfume de Jesus. Historiadores vão dizer, irmãos, e eu acredito, que as pessoas sentiam amor com os olhos de Jesus. Você consegue entender isso? Jesus olhar para uma pessoa e a pessoa ser impactada com o amor de Deus. E tem pessoas assim, tem pessoas que vão se permitindo. Eu lembro de uma história também, esqueci do nome, acho que foi o Moody, que o prende, porque ele pregava a palavra, estavam falando para ele parar de pregar a palavra, e espancaram ele. Se não foi Moody, depois eu corrijo, falo para vocês quem foi a pessoa, e bateram tanto nele, e pediram para que ele parasse de pregar. E ele falou que não ia parar. Quando soltaram ele, foi para a praça pregar. Pegaram ele na praça, cortaram a língua dele, para que ele não pregasse mais. Cara, a história vai dizer que ele voltou para a praça, ele olhava para as pessoas e as pessoas se convertiam. Pastor, parece um mundo muito distante. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer, à medida que a gente se permite. Eu não consigo ser bom, pastor. Consegue. Pela sua natureza, provavelmente não, mas tem um Deus que transforma a natureza. Tem um Deus que muda e transforma o homem. Então a essência que nos habita, ela é boa. E a gente não pode, à medida das dores, das decepções, fazer com que isso mude o nosso ser. Se permita. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas precisamos nos permitirmos para que sejamos transformados pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo?